Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado também às famílias que estão em casa. A gente vai enviar a gravação dessa reunião para casa também. Queria só fazer uma breve introdução e explicação desse processo de viagens que a gente retoma em 2023, não é? Para que vocês entendam qual é o percurso hoje vigente no colégio. Ok? Então, como vocês bem sabem, na pandemia a gente ficou sem poder viajar. E 2022 aconteceram algumas saídas pequenas em determinados segmentos, né? E nem conseguimos fazer em todos. Ao longo de 2022, a equipe pedagógica, junto com os orientadores diários, professores, trabalharam no planejamento, né, para 2023. Então, todas as viagens que acontecem agora no ano de 2023 estão conectadas ao nosso planejamento pedagógico de sala de aula. Nenhuma vai acontecer sem um viés, sem um porquê pedagógico. E nesse percurso, a coordenação dos anos finais, em conjunto com o professor Arno, que está ajudando na conversa com as empresas, fizeram esse compilado de localidades e também objetivo de viagem, para que a gente pudesse estabelecer um percurso próprio para cada turma. Uma camada administrativa nesse processo, que nós mudamos também o processo de aprovação e também de cotação. Não é? Então, mediante o objetivo que os professores desenharam para cada uma das viagens, a gente começou a buscar parceiros para que elas pudessem ser realizadas. Né? E um dos parceiros está aqui hoje, representado pela Marília, do Grupo Peraltas, que vai falar um pouquinho para vocês, junto com a coordenação, sobre esta saída do sexto ano. Tá bom? Lembrando que essa reunião aqui será gravada e depois a gente vai disponibilizar nos grupos de vocês para que tu possa assistir depois. Se tiver mais alguma família aqui que tem filhos mais velhos, as próximas reuniões a gente também vai fazer uma transmissão online, tá? Para quem não conseguir se organizar para estar aqui, tá certo? Então, só para fazer essa breve explicação para vocês. Então, eu passo a palavra agora à professora Priscila, tá bom? Que vai conduzir o encontro de hoje. Desejo uma reunião abençoada a todos vocês. Bom dia. Bom dia, como vão? Tudo bem? Acho que o Rodrigo fez a introdução dessa questão da retomada das viagens de estudo do meio. Todos estavam ansiosos. Lembro que quando assumi na metade do ano passado, houve famílias que fizeram perguntas em relação ao motivo pelo qual essas viagens não foram feitas em 2022. Na reunião inicial, eu respondi a essa pergunta, né? Então, durante toda a semana de planejamento pedagógico de 2022, né, no finalzinho de 2022 e agora, no início de 2023, os professores se organizaram, né, para pensarem nessas viagens. Como o sexto ano está chegando ao EFAF agora, né, a viagem do sexto ano também é uma viagem de adaptação. Todas as séries fazem viagem de 5 dias. O sexto ano faz uma viagem de 3 dias. Então, todas as viagens são adaptadas à faixa etária e ao propósito pedagógico de cada série, ok? O professor Arno, professor de Geografia, está com a gente há muito tempo, tem um mestrado dele voltado, né, para o estudo do meio. Ele vai conversar um pouquinho com vocês a respeito de como foi esse processo, né, dos professores, de como os professores interdisciplinarmente conversaram em reuniões, né, desde o começo do ano, para definirem o que os meninos fariam, né, em Brotas, utilizando a estrutura toda do Peraltas. Enfim, o professor Rodrigo de História, né, em contato com os professores da USP, também viabilizou uma visita que é inédita numa fazenda sobre a qual a Marília vai falar, né? É o primeiro colégio que vai fazer essa visita, com o intermédio do professor, né? Com a equipe da USP que vai estar lá fazendo escavação. No momento em que eles chegarem, o último dia de escavação é o dia em que eles chegam lá. Então, os meninos vão poder acompanhar essa escavação sendo feita por toda uma equipe de professores da USP, né? Mas o Arno vai conversar com vocês a respeito disso também. Eu vou salientar alguns pontos importantes, né, e de preocupação. O primeiro deles é o celular, que os meninos não poderão levar, tá? Então, peço por gentileza, né, que os pais não tenham os celulares e os aparelhos em casa, ok? Toda a comunicação vai ser feita por meio da equipe pedagógica que acompanhará os alunos. Então, o professor Rodrigo de História estará lá, a professora Regina de Ciências estará lá, a Júlia, que é orientadora educacional e conhece todos os alunos, também
acompanhará o grupo. Então, toda a comunicação entre alunos e famílias será feita por meio da equipe pedagógica do colégio. Tudo bem? A Marília depois vai falar da disponibilização de um link, né, em que nós vamos alimentar com as fotos, então vocês vão poder acompanhar por dia tudo que eles estão fazendo lá, ok? Vocês receberam um envelope com os documentos, eu pedi para que eles fossem impressos. Geralmente o procedimento é sempre entrar no site, fazer inscrição e imprimir. Nós fizemos a impressão já, com todas as informações, já deixamos. Os pais que não estiverem aqui, né, vão receber, porque nós entregaremos na sala de aula para todos os alunos, eles vão levar os envelopes para casa, porque esses documentos são importantes, são autorizações, tem uma autorização de viagem, uma autorização por uma atividade que é o floating, né, que os pais precisam assinar. A autorização de viagem é obrigatória assinatura com reconhecimento de firma, tá? Isso é lei. Se nós formos parados pela Polícia Rodoviária, eles vão pedir para fazer a checagem dos documentos e essa autorização precisa estar assinada com firma reconhecida, tá? Obrigatória, tudo bem? Então, esses documentos precisarão ser entregues à secretaria até dia 14. No dia 14, a Júlia vai passar nos sextos anos para recolher, né? Os alunos que esquecerem, por algum motivo, poderão entregar na secretaria, mas nós vamos passar para recolher na sala para evitar perceber que eles se esqueçam de entregar, porque a gente sabe que eles colocam na mochila e eles se esquecem de entregar. Então a Júlia vai passar para recolher, ok? Fico à disposição para qualquer esclarecimento depois da apresentação via aplicativo, a Júlia também, ok? Boa reunião para todo mundo, obrigada. Bom dia, pais. Bem-vindos, obrigado pela presença. Eu sou professor Arno, Geografia, segundo ano do ensino médio. E o que eu estou fazendo aqui com turmas do sexto ano, com os pais do sexto ano? Como o Rodrigo e a Priscila já comentaram, estou acompanhando os projetos, ajudando na formulação de projetos pedagógicos, científicos, como pretendo mostrar para vocês, dentro da faixa cognitiva dos seus filhos, mas procurando desenvolver trabalhos com uma fundamentação pedagógica também nos estudos do meio, como a gente faz em tudo aqui na escola. Tenho a felicidade de trabalhar com uma equipe de professores muito competente. Eu estou aqui só representando os professores que vocês conhecem, que vão desenvolver as atividades. Estou aqui nesse colégio como professor há 22 anos, tive a oportunidade de participar de muitas modalidades de viagens, né, e cada uma com os seus aprendizados. E o que nós buscamos agora, assim como em tudo, né, no trabalho e na escola não é diferente, evolui e precisa evoluir para melhor, também as viagens nós estamos num esforço pedagógico, de equipe, um esforço coletivo para torná-las cada vez mais proveitosas no sentido pedagógico. Então, o que nós entendemos por estudo do meio? Já começa pela própria denominação. Nós não estamos fazendo passeios. A escola não tem essa função, por mais que ela até possa organizar um passeio, mas nós estamos falando de estudo, estudo de realidades. E para tornar esse estudo mais consistente, nós procuramos nos aproximar, claro, como eu disse, dentro de cada faixa etária, de cada momento cognitivo, de uma metodologia de trabalho científico. Então, no sexto ano, dá para perfeitamente trabalhar esses 5 pontos que estão aí, ainda que seja justamente por conta do momento, da série, em um ambiente um pouco mais controlado, como o Peraltas, com todos os cuidados de segurança e tudo mais, mas dá para a gente desenvolver trabalhos que promovam o levantamento de hipóteses, observação, coleta, registro e tabulação de dados, problematização, análise e síntese de dados, comunicação dos resultados, que são etapas de uma investigação científica e, nesse caso, escolar. A gente acredita fortemente também na capacidade de integrar conteúdos, de relacionar conceitos que eles veem em sala de aula,
nas diferentes disciplinas, nos diferentes componentes. E claro que a gente não vai conseguir detalhar tudo aqui hoje, mas trazer essa perspectiva para vocês talvez ajude também a depois entender melhor algumas das propostas que vão surgir ao longo dessa caminhada. E nós acreditamos também que é um momento riquíssimo, quase que único, né, para desenvolver algumas das competências e habilidades que a BNCC preconiza para a educação básica. Vou trazer aqui um exemplo. Na parte de competências gerais na educação, a competência 1, na primeira das 12 competências gerais, diz o seguinte: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Só que nós já temos, né, um prato cheio, né, para o que vai ser feito nos 3 dias que os seus filhos estarão em campo. A chegada em Dourado, no sítio arqueológico, já permite uma boa parte, né, do desenvolvimento dessa competência geral. Bom, concretamente, nós entendemos então, né, justamente por ser um processo, nós precisamos ver quais são as etapas aqui internamente no nosso trabalho. Nós temos a fase do pré-campo, quando nós planejamos as atividades, algumas já estão acontecendo, atividades preparatórias, algumas mais de instrumentalização. Então, se eu quero que eles trabalhem com coleta de dados, elaboração de gráfico, ou neste caso, no sítio arqueológico, observar o trabalho de cientistas, de arqueólogos em campo, eles vão ter uma atividade prévia para ter uma noção do que é esse tipo de atividade. Então, olha só, vou listar aqui apenas 4 exemplos de muitas outras atividades que vão sendo desenvolvidas agora nessa fase pré-campo. Vai ter a confecção de um dicionário astronômico, porque a Marília vai apresentar o roteiro depois. Tem uma sessão de astronomia, com o uso de telescópios para observação do céu noturno. Então, eles precisam, quanto mais eles souberem previamente desse vocabulário específico da astronomia, melhor eles vão aproveitar esse momento. Um dos produtos finais lá no pós-campo, depois eu vou mostrar, vai ser a produção de um texto descritivo. Então, também ciências em inglês vão trabalhar nessa direção. A leitura do livro Implacáveis para tratar dos conceitos relacionados à arqueologia, à pré-história, e uma atividade de escavação, como eu tinha dito. Bom, no trabalho de campo, né, a viagem propriamente dita, nesse momento a gente tem, né, o que antes entendíamos, né, como o estudo do meio, mas o que a gente chama agora de estudo do meio envolve as 3 etapas. Mas aqui nós temos o trabalho de campo em si, né, a coleta, registro e principalmente as vivências. Então, aquelas dentro das competências que são desenvolvidas num trabalho como esse, a gente também pode incluir as competências socioemocionais, porque ainda que sejam só 3 noites, agora sem celular, né, são momentos riquíssimos também para que eles desenvolvam autonomia, o autocontrole, né, e uma série de outras competências socioemocionais. A convivência entre os pares, com professores, com profissionais de outras instituições. Então, é um momento muito rico também nesse sentido. E na parte de conteúdos, nesses dias eles vão desenvolver a observação do céu noturno, depois a Marília vai detalhar um pouco mais. Vai ter oficina de reconhecimento de tipos de rochas, aí mais específico da geografia. Observação de atividade também de arqueologia, aproveitando o que eles terão visto tanto nas atividades pré-campo, como também no sítio arqueológico lá de Dourado, e a identificação e cuidados com as nascentes de rios e a importância do tratamento de esgotos. Aliás, por uma feliz coincidência, hoje é o Dia Mundial da Água.
Então, vocês vão, de novo, né, relembrar uma série de discussões ambientais, políticas, econômicas em torno da água no dia de hoje, e isso também estará presente nessa atividade local, aí observando essa característica lá em Brotas, que é um dos paraísos das águas, né, Marília? O produto final que nós estamos, que os professores estão prevendo, elaborando, também lá após o campo, né, a gente continua reunindo esses dados todos que já foram pesquisados ao longo do percurso, no pré-campo e no campo, e aí, por exemplo, tem a produção de um texto descritivo que vinha sendo preparado desde a fase pré-campo, incluindo inglês. Esse texto também vai ser escrito em inglês. Lembrando que só estou trazendo alguns exemplos, né, porque senão a gente ficaria a manhã inteira aqui. Não que não fosse interessante, pelo menos no meu ponto de vista de professor, mas tem muitas outras coisas práticas para vocês também conhecerem e para nos organizarmos. Vai ter um outro produto final aí de história, de catalogação dos vestígios e vistos, né, observados no sítio arqueológico, e a conclusão da notícia de jornal, que também vai estar sendo preparada desde o pré-campo, aí também sobre a importância do trabalho dos cientistas na área de arqueologia. Finalizando, só queria destacar ainda 2 pontos. Que a avaliação, eu não coloquei aqui onde que entra cada uma, porque aí os professores vão publicando os roteiros pelo SAS e vão comunicando as tarefas, mas sempre que tiver alguma relação com o estudo do meio, essa atividade vai entrar em alguma nota. Pode ser de postura acadêmica, como as atividades pré-campo, por exemplo, pode ser uma nota de AV2, uma parte da AV3. Aí cada professor tem e precisa ter a liberdade de organizar a sua estrutura de avaliações, né, onde que entra e com que peso cada uma das atividades. E alunos que eventualmente não puderem participar da viagem, do trabalho de campo, eles vão participar das atividades pré e pós-campo, obviamente, e nos dias da saída da viagem haverá atividades substitutivas, então, para ele não perder esse processo. É claro que aí a gente não tem como colocar toda a questão da vivência, né, em campo, infelizmente isso ele vai perder nesse momento. Por isso a gente torce para que todos estejam animados e possam participar e desenvolver o processo todo, né? Desde o pré, participando do campo mesmo e depois o pós-campo. Estou à disposição, esse é o meu e-mail aqui no colégio, para as questões pedagógicas no que eu puder ajudar. Obrigado. Tá claro, gente. Já fez todo o trabalho, já, que é o mais importante, né? Bom dia novamente, meu nome é Marília. Eu acredito muito nessa proposta educacional, não porque eu trabalho com ela, mas porque eu já tive meu filho aqui, meu filho estudou aqui no Santo América, a gente sabe a importância e como a gente transforma essas crianças através dessa vivência socioemocional. O conteúdo é muito importante, mas hoje, mais do que nunca, depois de tudo que a gente viveu, a parte socioemocional de relacionamento entre eles e entre os professores, ela é muito rica, porque é uma vivência totalmente fora da rotina deles, onde eles vão trabalhar bastante esse processo de amadurecimento, de liderança, de se virar sozinho, de se organizar. E eu acredito que a viagem ela começa muito antes dela em si, né? Ela já começa em casa, na preparação da mala, na organização do que vai levar, nessa decisão conjunta. Eu acho que é importante deles participarem desse processo, até porque quando eles não participam, eles não conseguem identificar. Às vezes a gente como mãe, né, tem essa coisa de querer fazer tudo por eles, e aí a gente põe o melhor tênis, um tênis novo que ele não gosta ou que, né, não é apropriado, uma toalha que ele nunca viu na vida, que não
não sabe, ele jura que não é dele ou dela. Não, essa não é minha. Então, assim, é um processo realmente muito gostoso deles poderem participar, tanto antes quanto depois, porque depois vem muita coisa misturada, muita coisa que não é dele, porque eles trocam, a gente faz algumas atividades que eles acabam prestando, e aí acaba vindo na mala coisas que nem lhe pertencem. Então é importante de, essa aqui não é meu, isso aqui é do meu amigo tal, essa é da minha amiga tal, para a gente fazer as devidas devoluções. O Grupo Peraltas, a gente já trabalha há 44 anos com educação. Começamos com um acampamento de férias, depois a gente migrou para a parte pedagógica, porque a gente está numa região que é uma região riquíssima em termos de diversidade de estudo. Então, a gente está a 40 minutos da Barra Bonita, da Inclusa da Barra, a gente tem fazendas históricas de café maravilhosas na região, nós temos esse sítio Bastos, que é único no Brasil, de milhões e milhões de anos atrás, então é uma coisa muito nova e tudo muito perto, tudo ali 40, 50 minutos de distância, e a fazenda está dentro da cidade de Brotas praticamente, a gente está no trevo de acesso da cidade. E para quem não conhece Brotas, Brotas é uma delícia, é uma cidade muito característica, muito peculiar por causa do seu clima, ela tem um microclima muito específico, então muitas vezes aqui em São Paulo está chovendo, está um temporal e lá está sol, o clima é um clima quente, pelo menos uns 5 graus mais quente que São Paulo, com certeza, e isso facilita muito até esse trabalho que a gente faz ao ar livre, né? Uma região bem gostosa. No inverno a temperatura média é 24 graus, então é super gostoso mesmo. O evento vai acontecer de 24 a 27 de abril, a gente sai de São Paulo já direto para Dourado, como a coordenação falou, é o último dia lá de pesquisa deles, eu acho que é o primeiro, acho que não é o último, acho que é o primeiro dia de pesquisa deles, da USP, mas enfim, eles vão estar lá para poder participar dessa atividade com as crianças e depois almoçamos lá, inclusive vamos fazer um almoço lanche, uma coisa diferenciada, depois vamos para a fazenda mesmo, que também fica a 45 minutos dali, mas antes, né? Dourado está um pouco depois de Brotas, pertinho de São Carlos, para quem não conhece ali a região. Brotas se tornou extensa turística por causa da sua diversidade, principalmente por causa do rio Jacaré-Pepira, que é o último afluente do rio Tietê não poluído. Então eles têm uma visão de rio Tietê, graças a Deus, melhorando a cada dia, mas ainda bastante poluída e não navegável. E aí eles entendem que a importância de se preservar a água. Somos um país abençoado, que tem uma potabilidade enorme de água, mas que ela tem que ser tratada e preservada por muitos e muitos anos, se a gente quiser continuar vivendo, e a gente trabalha bastante isso com as crianças, não só na parte do meio ambiente, mas também na parte de astronomia, para eles entenderem que essa visão de que a gente vai morar na Lua, que a gente vai morar em Marte é muito longínqua, a gente não tem tecnologia para isso, e a gente tem que realmente preservar o nosso planeta, porque é o lugar que a gente tem para viver. Então, esses conceitos são bastante trabalhados com eles, e é uma das propostas da Fundação CEL. Os projetos de estudo estão sempre alinhados, como o professor Arno falou, com a Base Nacional Comum Curricular, é uma vivência que torna viável e concreto esse trabalho inter e multidisciplinar, é um aprimoramento das habilidades e competências que eles estão trabalhando e vão trabalhar no futuro, o que a gente quer é que eles consigam entender melhor os conteúdos de uma forma muito mais dinâmica, interativa, participativa, e que eles vão e busquem conhecimento, porque quando a gente apresenta astronomia é um assunto que é de super interesse de todos eles, de todos nós. Vida alienígena, vida em outros planetas, água em outros locais, então é uma coisa que a gente quer buscar e quer conhecer mais sobre o assunto, e isso faz com que as crianças voltem transformadas nesse sentido e entendam que estudar não é chato, estudar é legal, principalmente quando a gente estuda aquilo que a gente gosta. E então, como eu disse, é muito mais divertido, interativo, diversificado, transforma as crianças em todos os sentidos, tanto nas relações com a equipe que acompanha, quanto entre eles e a gente que acaba podendo fornecer todo esse conteúdo ali em loco. Pode passar? Um roteiro de 3 dias, como foi comentado anteriormente. O embarque acontece aqui no colégio, os horários a gente vai definir também, Vocês vão estar conhecendo a gente mais próximo, os horários de saída e o local de saída que vai acontecer. Provavelmente vai ser mais cedo que o comum. Eu pedi para a escola para que a gente consiga sair por volta de 6h30 da manhã, por causa desse deslocamento até Dourado, que é um pouquinho maior, é uma viagem de aproximadamente 4 horas.
Então a gente precisa, porque o ônibus vai a 90 km por hora, gente, é importante deixar isso claro, né? Nós de carro vamos 100, 110, a estrada é excelente, é Bandeirantes, Nova Bandeirantes, Washington Luiz, tudo pista dupla e tripla, soltada até a porta da fazenda, então tá entre as 10 melhores do Brasil. Então, quanto a isso, a gente fica bastante tranquilo, mas como os ônibus vão devagarzinho, esse tempo de deslocamento é um pouquinho maior. A gente sai e retorna aqui para a escola. A apresentação, isso vocês vão mandar no dia 14, como a Priscila comentou, a autorização de viagem, com o firme reconhecido, uma cópia do RG Simples, não precisa ser autenticada, só para eles poderem, se tiver necessidade, para ter o nome com o documento, e a assinatura do floating. Então eu peço para que todos vocês assinem, porque se não tiver essa autorização, eles não podem participar. Se não participar, não tem problema, eles vão fazer uma outra atividade, mas ela é muito rica e eu vou falar dela já já. Pode passar. Na segunda-feira, esse é um cronograma da nossa viagem, então apresentação às 6, saída às 6h30, trajeto a gente vai trabalhar um pouquinho de considerações e observações das transições dos espaços percorridos, porque existe aí uma mudança, né, durante o caminho, principalmente quando a gente chega lá próximo, que antigamente era monocultura de café, hoje é monocultura de cana-de-açúcar, por causa do programa do Proálcool. Chegamos em Dourado, iniciamos os estudos, a visita ao sítio arqueológico Bastos, onde eles vão ter essa vivência e essa experienciação, entrevista, observação lá no espaço. Esse painel rupestre, ele fica ali também próximo, em Ribeirão Bonito. Almoço, saída com destino a Brotas, chegada, acomodação, e aí à noite a gente já tem uma primeira atividade na Fundação Céu, com a observação, é o maior telescópio aberto à observação no Brasil. Eles brincam que a gente já começou com a Ferrari, porque realmente a gente vê com uma nitidez incrível, né? Aglomerados, planetas, enfim, eles ficam lá encantados. Os astrônomos são excepcionais, eles vão dando todas as devolutivas, depois a gente tem um tempo de perguntas e respostas, preenchimento das apostilas. É um negócio, apesar de parecer cansativo, eles ficam super empenhados mesmo, né? Super excitados com todas essas possibilidades de aprendizado. Pode passar. A ideia é que a gente vá, depois toma um lanche e vai esteja no quarto por volta de 22 horas. Eles acordaram cedo, né? Vai ser bem. Aí o sítio Bastos, ele data, imagine, de 12.600 a 7.600 anos de idade. Ele é composto por lascas de arenito, a região toda lá é arenito do basalto, a região de Brotas inteira, por isso que a gente tem tanta infiltração de água. É uma área de afloramento de aquífero Guarani, então um dos maiores reservatórios, terceiro maior reservatório de água do mundo. E aí os pesquisadores trabalham toda essa área de habitação, de terraço de rio, de recoberta por um evento colúvio, enfim, todos esses detalhamentos vão ser trabalhados com as crianças lá. Aí são lascas que foram encontradas lá e remontadas, e eles têm todo um acervo também para mostrar para as crianças. Pode passar. Na terça-feira a gente faz oficina, na verdade vai ser oficina de rochas, como o professor Arno falou, que está relacionada àquilo que eles viram anteriormente, né, no dia anterior, como resgate. Ela também acontece numa caverna cenográfica, e aí eles podem entender os diferentes tipos de rochas, as transformações, rocha magmática, vulcânica, enfim. Todo esse trabalho é feito lá para complementar aquilo que eles viram no dia anterior. A gente procura alternar sempre atividades de estudos com atividades de lazer, para não ficar um negócio muito maçante, afinal de contas eles são crianças e também brincar é importante, faz parte desse trabalho também. Então a gente está sempre procurando alternar para não ficar nada tão denso para eles. Botanai, ela está ligado à parte de desenvolvimento e de reciclagem, que eles também estão vendo, né? Faz parte do estudo deles. Aí, acabando, a gente vai para o Parque Aquático, Lagoa Encantada, almoço. Vamos ao Bebedouro para a gente fazer um trabalho de trás para frente, de onde veio aquela água que a gente bebe, porque muitas vezes
É como o leite, né? Eles sabem que o leite chega lá no trata-pratos ou na garrafinha, mas como é que ele veio? Como é que ele fez de onde ele veio originalmente? É essa a proposta que a gente faz com eles. Vamos até o tratamento de esgoto da cidade de Brotas, a nascente que nós temos na fazenda, e aí terminamos com uma tirolesa e um lago que a gente tem rasinho também, para eles poderem se divertir também. Então, sempre essa coisa do estudo e lazer, trabalhando juntos. Banho, à noite tem o jantar, o Geoshow, que é mais uma atividade na Fundação Cell, que ela conta desde o Big Bang até a extinção dos dinossauros e a influência do homem nesse timeline. É uma atividade bem bacana, também relacionada aos períodos pré-cambriano, enfim, todos os períodos que a gente passou. E aí, às 22 horas, se recolher e dormir. Na terça-feira, pela manhã, a gente acorda, faz o planetário, Filhos do Sol ou Filhos de Gaia, e aí a gente sai para o floating, que é feito na cidade de Brotas. A empresa vem nos buscar, as crianças vão para a atividade, ela acontece no Rio Jacaré-Pepira, eu vou contar um pouquinho já para vocês. E aí é um estudo que a gente faz de mata ciliar, fauna, flora local, população ribeirinha, a importância da mata ciliar para a preservação do assoreamento do rio. A gente faz toda essa parte didática com eles lá em loco. Retorno ao almoço, a saída prevista por volta de 14 horas, porque a chegada aqui está prevista em torno de 17h30, dependendo do fluxo do trânsito de São Paulo. Pode passar. Esse é o floating, essa atividade é feita no Rio Jacaré. O Rio Jacaré é um passeio de barco, gente, não tem corredeiras, é bem tranquilo. São só 3 quilômetros, é super seguro, eles vão com capacete, colete, com os instrutores. É uma atividade que eles amam, uma oportunidade que eles têm de... Tem um espaço que é rasinho também. O rio todo é raso, na verdade, mas tem um espaço que a gente para com eles nadam nesse espaço, eles fazem escorrega. Então, para eles todos têm colete também, né? Então, uma vez, sempre, quem quiser, óbvio, é única. Sempre acompanhado por toda a nossa equipe de monitor, professores e instrutores. Então, a cada 2 botes tem sempre um safety acompanhando e é bem tranquilo. É uma atividade que a gente leva crianças de 3 anos de idade até 100, 105, quem tiver disponibilidade, porque ela é muito válida e muito rica em termos de preservação, em termos de conhecimento, em termos de observação e coleta aí de dados para poder trabalhar depois. Pode passar. Aí a parte de estrutura da fazenda, como eu comentei, que a gente vai alternar, nós temos um parque aquático com 5 piscinas, é localizada no trevo de acesso da cidade, são 33 alqueires, plano, cercado, murado, a gente tem muro em todo ao redor, não porque seja inseguro, muito pelo contrário, uma região muito segura, bem tranquila, mas é mais para a gente ter privacidade mesmo e controle sobre as crianças. E toda a estrutura que a gente tem, né, de contato com a natureza, eles têm essa possibilidade de visitar a fazenda, alimentar pônei, cabrito, aves, ordenha, enfim. Aproveitar também essa parte rural, que não é menos importante. Pode passar. Pois não. 24 a 26. 24, desculpa, são 3 dias, 24, 25 e 26. Acho que na digitação eu acabei errando. Aí a estrutura da fazenda, campos, arco e flecha, fazendinha, lagoa encantada, stand-up, parede escalada, equipe de recreação, tirolesa, futebol de sabão, ginásio, pode passar. Alimentação, sistema de alimentação, são 5 refeições diárias, café, almoço, jantar, um suco com frutas à tarde, jantar e um lanche antes de dormir. A comida é super diferenciada, a gente tem toda a plantação na fazenda de mais de 1 quilômetro de hortas, então as nossas verduras e legumes são grande parte da nossa horta. O leite a gente tira, a gente vende para o Piajussara, mas parte do leite é pasteurizado e aproveitado para a própria fazenda, então queijos, requeijão, tudo feito lá, é super saudável, a gente não gosta de nada com agrotóxicos, até as massas são caseiras e feitas lá, a gente não compra massa pronta. Então, realmente é uma comida diferenciada. A gente tem a equipe de confeitaria, padaria, pratos quentes e garmanjê. A nossa cozinha tem mais de 500 metros. Acho que o Rodrigo foi lá conhecer, ele viu, né, o cuidado que a gente tem com toda essa parte de alimentação. A parte de restrições alimentares é muito importante que vocês nos informem com antecedência, caso o seu filho tenha qualquer tipo de restrição, para que a gente possa preparar essa comida de uma forma
diferenciada, né, em termos de alergia ou coisas que ele pode ou não pode comer. Se forem coisas muito específicas, a gente pede para que você encaminhe junto, para que a gente possa também fornecer alguma coisa que é muito específica, que ele está habituado a comer. Enfim, mas fora isso, é bem tranquilo da gente administrar. Nós temos, pode passar, a acomodação em apartamentos são feitas sempre com a presença de um monitor ou monitor responsável. Em média, são 8 a 11 alunos. A peteca vai ficar para dividir com a Júlia, para dividir os quartos. Normalmente a escola e a orientação que faz essa distribuição de quem vai ficar com quem, respeitando normalmente as salas, os amigos comuns, mas em média são de 8 a 12 com um monitor responsável, 24 horas com eles em todas as atividades, eles estão sempre presentes. Cada apartamento tem banheiro privativo, com energia solar e energia elétrica, e a gás também, né? A gente trabalha com os 3 tipos de energia. Tem roupa de cama, lençol, travesseiro, não precisa mandar nada disso. A única coisa que você tem que mandar é toalha de banho e toalha de passeio, só, na oficina. Os demais itens não precisa mandar, já está tudo previsto. Ali tem a foto dos banheiros, são 3 chuveiros, 2 vasos sanitários, todos os beliches têm proteção lateral. Se eventualmente seu filho nunca dormiu em beliche, a gente pede para que ele não durma, ou se quiser realmente não tiver sono agitado, a gente junta, eventualmente para evitar, né, que alguma criança possa cair, apesar das proteções laterais, mas é bem tranquilo, bem seguro. Pode passar. A equipe de recreação, a gente tem uma equipe de recreação fixa já há muitos anos, apesar da pandemia, a gente conseguiu manter todo o nosso alicerce de coordenação. É uma equipe mais velha, a gente costuma trabalhar com mais experiente, eu vou falar mais velha, né? Mais experiente. A nossa média de monitoria é 28, 30, 32 anos. Tem alguns novos que estão em formação, mas a gente acredita muito nesse trabalho com as pessoas que sejam um pouquinho mais maduras para estar supervisionando e acompanhando as crianças. A gente faz curso constante de renovação para todos eles, tanto com o Corpo de Bombeiros, que a gente acabou de fazer, de socorrista, quanto de reciclagem mesmo, de formação. Então, a gente faz pelo menos 4 cursos no ano de reciclagem para toda a nossa equipe. Pode passar. A enfermaria também, temos uma enfermeira de apoio, estamos a 1,5 km do Hospital Municipal da cidade de Brotas. Então, como é que a gente trabalha? Qualquer eventualidade, a enfermeira faz esse atendimento prévio, aí a gente faz o encaminhamento para o hospital, acompanhado sempre de um responsável da escola. Por exemplo, é uma febre, a gente leva no pediatra, o pediatra avalia, ligamos para a família, passamos qual é o diagnóstico, junto, né, em parceria com a família, e aí a família orienta, olha, ele orientou isso, orientou aquilo. Normalmente a família dá como a gente deve prosseguir, e a medicação também que vai ser dada, se está tudo ok, se estão de acordo ou não. Então a gente sempre faz esse trabalho em parceria, da mesma forma que a escola, né? Eu acho que não muda muito o processo. O bom é que a gente está muito próxima do hospital, o hospital é excelente, e faz todo esse primeiro atendimento aí. A pólice de seguro, todas as crianças são seguradas também. Quem estiver tomando uma medicação específica de uso controlado, é importante que a receita esteja acompanhando, a cópia da receita acompanhe. Eu sempre peço para que todos os medicamentos estejam num ziplock, identificado, com o nome completo e o ano, a série, né, o A, B, C, e também no medicamento, o nome completo, porque às vezes a mãe põe Maria, às vezes tem 5 Marias no parto, né? Então a gente precisa tomar todo esse cuidado nesse sentido. O medicamento ele vai pela mala, os monitores recolhem, passam para a enfermeira, ela faz toda uma planilha de medicações que têm que ser dadas. Medicamentos de uso corriqueiro não precisam mandar, que nós temos, a não ser que seja algum medicamento específico, difícil de achar. A gente tem que lembrar que Brotas é uma cidade pequena, tem só 17 mil habitantes, e nem sempre a gente tem uma demanda, né, uma oferta grande de todos os medicamentos, que é mais fácil de se encontrar em São Paulo do que lá. Então, se é muito específico, a gente pede para mandar. Alguma alergia, algum ponto muito, né, particular, e se também estiver tomando hormônio, também ela é responsável por dar toda essa medicação, só manda aí não manda pela mala, manda por cima do ônibus,
no casezinho refrigerado para que ela possa continuar dando esse medicamento lá, e a gente faz a devolução também da mesma forma, ou pela mala ou pelos professores que entregam aqui no desembarque. Pode passar. Aí a parte estrutural mesmo, de piscinas, toboágua, parque aquático, como eu comentei, as piscinas são todas rasas, nossas piscinas têm no máximo 90 centímetros de profundidade, são todas cercadas, eles só vão para a piscina com acompanhamento da monitoria. Então, como é que funciona? A hora de piscina, cada monitora vai para o seu quarto, vai para a piscina, pendura o chinelinho, a toalha, entram, dão as orientações explicando que as piscinas são rasas, os cuidados que tem que ter. Aí também eles têm um momento lá de diversão e aproveitamento, a monitoria também faz algumas atividades na piscina. Hora que encerra para todos, o seu monitor conta lá suas 8, 10 crianças, tudo certinho, volta para o apartamento, se troca para a próxima atividade. Então é bem organizado nesse sentido, eles não ficam livres andando por aí sem ninguém, muito pelo contrário, o tempo inteiro eles estão com a gente próximos. Pode passar. A Lagoa Encantada é a nossa piscina nova. O Rodrigo estava falando que a filha dele quer uma em casa. É que é muito legal, ela é toda cenográfica, ela traz o ambiente de brotas, as cachoeiras, a água, né, a cenografia, a música, então ela é bem, as crianças adoram. E vocês veem também que é bem rasinha, ela começa de 20 centímetros e vai até 90. E mais uma vez, sempre a gente tem toda a equipe presente para estar orientando o próximo das crianças. Pode passar. Campos, quadras, que são os momentos que a gente diz que é livre, onde eles podem optar. Eu quero jogar um xadrez gigante, eu quero bater uma bola com os meus amigos, eu quero jogar taco. A gente põe um monitor, uma pessoa da equipe responsável em cada ponto, e as crianças se distribuem aonde elas gostariam de ir. Pode ir, ginásio poliesportivo, tem brinquedão, cama elástica, touro mecânico, paredão de escalada, discoteca. A gente normalmente usa o ginásio à noite. Depois da atividade do céu, a gente vai para o ginásio, que é o momento que eles têm livre de correr, de brincar, de escolher o que eles querem fazer. Tem mais de 15 atividades diferenciadas aí para eles participarem. O que levar, a relação de enxoval ela vai ser encaminhada para todos aqueles que estão inscritos, as roupas confortáveis, com nome, papete ou tênis velho para utilização no ecoturismo. A atividade de ecoturismo ela requer preferencialmente lycra, tactel, coisas leves, né? E um tênis de guerra fechado, não pode ser chinelo havaiana, um tênis fechado, porque eles vão pisar, né, no rio, eles vão entrar no bote, vai molhar. Então a gente sempre pede para não mandar nada de valor, nada que seja caro, é tudo identificado, inclusive, tem aquelas etiquetas que você pode comprar na internet com o nome, ou pode escrever com a Pen, tudo com o nome, por favor, porque facilita muito depois para a gente fazer esse retorno desses itens. Eles são responsáveis por arrumar a mala na hora de vir embora. A monitoria ajuda, assim, orienta, mas cada criança arruma a sua mala. Então, às vezes vai vir meio embolado, enfim, a gente procura separar o saco, né, de roupa suja, se puderem mandar para a gente poder separar a roupa molhada, porque no último dia vai molhar, né? Então a gente vai pôr a roupa que veio do floating nesse saquinho para poder vir direitinho para casa, e o tênis também. Então é legal mandar uns saquinhos extras ali para a gente colocar essa roupa e não molhar o resto. Toalha de banho e piscina para as atividades externas. Dinheiro, a gente tem uma boutique lá com souvenirs, se vocês quiserem mandar alguma coisa, 50, 60, 70 reais, nada mais que isso, é mais para comprar um souvenir, porque está tudo incluso. Alimentação é café, como eu comentei, né? Tem suco natural em todas as refeições, buffet de salada, pratos quentes, sobremesas, enfim, e ainda assim, com todas as refeições, se seu filho tiver fome, é só falar que a gente providencia, então não precisa se preocupar com a alimentação. Então ali os valores indicados, 50 a 200 no máximo, se necessário. O celular já foi abordado, né? De não levar, por gentileza. No ônibus a gente tem DVD, e aí passa um filme, o professor Helena pode até ver algum filme de interesse, a gente coloca no ônibus para eles assistirem tanto na vinda quanto na volta. Pode passar. As formas de pagamento, o valor do investimento é 2.377, ele pode ser parcelado em até 4 vezes, o prazo de inscrição é até dia 14 de abril, para fazer as inscrições, para que a gente possa organizar a logística de separação, tanto nos ônibus quanto nos apartamentos. Ele é feito pela internet, no online, vocês receberam aí um procedimento, a gente pede para que não seja feito no mobile, né, no celular, sempre por desktop ou laptop, não tem problema nenhum. A forma de pagamento ela é sempre no cartão, a gente também pede para que seja cartão virtual.
Os dados pela lei de LGPD, só para vocês estarem cientes, eles não ficam com a gente, esses dados eles ficam com a operadora de cartão de crédito. Então, em caso de cancelamento, a gente sempre vai solicitar os últimos 4 dígitos do cartão para poder solicitar ao operador o cancelamento do pagamento. O que acontece na devolução é que eles vão reter a taxa do cartão, então você nunca vai ter a devolução integral dos 2.377. Eles cedem normalmente 5% do pagamento, isso não somos nós, é a operadora de cartão que faz esse recolhimento do valor, em caso de cancelamento, tá bom? Como eu comentei, os dados também no sistema, depois eles são, uma vez que os pagamentos foram realizados, eles também são apagados. Então a gente não fica com dado de nenhum pai ou de criança, tá bom? Os cartões, bandeira Visa, Mastercard ou Elo, as informações financeiras, como eu comentei, não são armazenadas em nosso banco de dados devido à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As informações ficam em posse da operadora de cartão utilizado. Indicamos preferencialmente o uso de cartão virtual, como eu já comentei. Pois não. Na verdade, no sistema ele vai poder fazer em até 6. Na bem da verdade, o sistema está liberado para até 6 parcelas. O que acontece? Quem faz agora em março faz em 6, quem faz em abril faz em 5. Se tivesse mais para frente, por exemplo, supomos que a viagem fosse em agosto, supomos. Aí vai diminuindo, né, a forma de pagar o número de parcelas de acordo com a proximidade. Aqui está em cima, então ainda assim a gente manteve em 6 parcelas. Tá bom? A única coisa que é importante é que o prazo, né, para vocês não perderem, lembrando que no dia 14 também essa documentação tem que estar sendo encaminhada aqui para a escola, ela vai para a secretaria, vocês podem entregar e também vão passar recolhendo, né, para não esquecer, por gentileza. Então, após a data, o link não vai estar mais disponibilizado. E você tem o link ali de acesso, que ali está azul, não dá para ver, e aí tem que digitar o código CSAN 230424A. Tá bom? Aí é fácil, aí vocês vão entrar, vai ter a ficha de inscrição, a ficha médica, o contrato, e aí só imprime, vai voltar, provavelmente vai voltar esse e-mail, pode ser que vá para a caixa de spam. Então é legal de vocês darem uma verificada, porque como eles vêm com os arquivos, eventualmente pode ir para o spam, e se por um acaso não tiver no spam, pode ligar para o... Eu vou disponibilizar o telefone do nosso SAC, que a gente tem uma pessoa responsável só para encaminhar esses documentos. Então podem ficar tranquilos, eventualmente é só mandar um WhatsApp que a Luana encaminha a documentação, ela entra no sistema e encaminha por e-mail. Às vezes a gente digita e-mail errado também, a gente tem muito caso dos pais digitarem o e-mail errado e não volta, né? Então aí ela faz a correção e reencaminha. Eu acho que é isso, pode passar. Acho que é nos nossos telefones. Olha lá, o WhatsApp da Luana, 997258997. Tá bom? Se precisar de alguma coisa em relação às inscrições, ela que cuida de toda essa parte em horário comercial. Ela fica das 8 às 18, normalmente, 17h50. Pois não, vai. Nesse período a gente vai ter sim mais uma escola que vai estar nesse período, mas as atividades são todas independentes, a gente não mistura, né? Porque é muito específico de cada escola que a gente recebe tem um programa de estudo diferenciado, então eles acabam não tendo convivência, uma pena, né? Porque é uma oportunidade até de conhecer outros amigos, mas é muito, muito denso, muita coisa para fazer, então não dá tempo. Mas são todas escolas afins, né? E as crianças são super fofas, enfim, tem uma programação bem bacana. Mais alguma dúvida, Thais? Por acaso eu não falei? Mas também, gente, indo para casa, se vocês tiverem, pode mandar um WhatsApp para a Lu ou podem ligar para a gente, que nós estamos à disposição para fazer todos os esclarecimentos. Pois não, mãe? O floating é assim. Não, gente, olha, é muito tranquilo. Como é que funciona o float? A gente tem uma empresa parceira, que é a Canoar, que há muitos anos, mais de 20 anos, trabalha com a gente. Eles vão até a fazenda com os ônibus, pegam as crianças, levam até a saída do rio, né, que é uma fazenda particular, já com acompanhamento de toda a equipe. Lá as crianças colocam o capacete,
capacete, o colete, já vão com protetor, com passa repelente, né? Porque é rio, não tem jeito. E aí já tem os botes também. Então, cada cinco crianças, os botes são aqueles grandes, são enormes, eles não viram. Não tem como virar, é impossível. Não dá. É bem assim, é um passeio. Eles remam, né? O rio é bem tranquilo, é um rio que não é um rio caudaloso, é um rio super tranquilo, é um passeio, são 3 quilômetros. E antes de entrar, o nosso biólogo acompanha também e vai mostrando para eles a importância da mata. Ele faz um experimento com papel, aonde tem grama e aonde não tem grama, para mostrar como os sedimentos entram no rio, quando não tem uma mata de proteção, qual a importância socioeconômica esse rio para a cidade. Foi ele que originou e transformou Brotas em instância turística. Então tem todo esse apelo aí educacional nessa atividade. Eles percorrem esses 3 quilômetros de rio. Quando chega na cidade mesmo, ali, para quem foi para Brotas na ponte, um pouquinho antes da ponte já tem a saída, o ônibus já está aguardando lá e eles já entram no ônibus e já retornam para a fazenda. Mas é num bote grande, as 5 crianças e é o mesmo percurso, só que é bem tranquilo, é super assim, é maravilhoso, as crianças amam. Aí a gente para ali no poção, eles têm um momento de nadar, de fazer escorrega, de brincar ali, e aí terminam a atividade. Ela acontece, por exemplo, ela começa às 9 e termina por volta de umas 11h30 aproximadamente, que é o tempo de voltar para a fazenda, tomar banho, se trocar, almoçar, colocar as malas no ônibus e voltar para São Paulo. Pois não. Não, a ideia é não parar. A ideia é vir direto, vem para a ida, a gente pede para que vocês mandem um lanche um pouco mais reforçado, a gente vai pôr água no ônibus, é bom mandar. E na volta a gente manda pipoca, água, sempre manda um lanche na volta também. Então é bem tranquilo. Marília, só queria lembrar de um detalhe importante. No primeiro dia, já tem atividade no caminho, antes de chegar lá na fazenda. Então é importante que a criança já vá com roupa, calçado adequado para ir para uma fazenda com atividade de arqueologia. Vamos lembrar que ali, geograficamente, é a região do latossolo roxo, que os italianos apelidaram de terra rossa, é o solo avermelhado. Então aquele tênis branquinho que acabou de ser comprado não combina muito com o latossolo roxo. A não e ser não sai. Que ele queira voltar com volta vermelho, não sai. Queira voltar com o tênis numa cor diferente para inventar moda, mas que ele vá com uma roupa adequada, confortável, coloca o repelente na mochila, já se prepara para ter uma aula de campo. Protetor, repelente é legal de pôr porque ela faz muito sol, gente, é sério. Eu tive, quando teve aquela inundação, infelizmente na Baixada, as mães ficaram. Na sequência eu tive uma saída e as mães, nossa, é alerta laranja, é chuva, não sei o quê, não caiu uma gota d'água em Brotas. Foi sol os 3 dias. Então é uma região muito diferente, é um microclima, como eu comentei, em formato de ferradura, e só entra as chuvas pela frente. Então região muito seca, antigamente lá era deserto, milhões de anos atrás era deserto. E aí formaram-se toda essa parte de alimento basalto que dá essa característica à região. Pois não, pai? Pode pôr ou não é significativo. O importante é que tenha o nome dele e a autorização da família. Se quiser pôr o nome do professor, pode pôr ou não há necessidade. Isso não é checado na viagem. O que eles checam é a criança e o responsável assinando. Pois não, mãe? Como é que é? Não tem pedra. Eu estava muito animada, falou para não ficar preocupada. Não tem pular de pedra nenhuma. O que eles fazem é um escorrega com o bote, eles viram um bote e faz um escorrega, e as crianças escorregam com o escorregador mesmo, e caem no rio e voltam. Mas é super tranquilo, nada de radical, gente, nada de radical demais. Mais alguma dúvida, gente? Vai ter futebol de sabão. A gente vai encaixar
nessa loucura toda, né, deles. Se eles sobreviverem, vai ter, na quinta-feira, eu sei que ninguém vai querer vir para a aula, né, vão estar mortos, né, professor Rodrigo? Mas, gente, muito obrigada, foi um prazer conhecê-los, viu? Estou à disposição, precisando de mim, vai ser um prazer revê-los em breve. Obrigado, Maria. Isso é exatamente isso. Como eu falei para vocês, é um momento importante de retomada para nós, principalmente para eles. Né? Quando a Priscila me trouxe essa questão do floating, ela chegou na sala, Rodrigo, eu vou propor para eles fazerem floating. Eu falei, você vai ter que trazer para mim exatamente onde eles vão fazer. Eu quero saber tudo, né? Porque essas coisas sempre me preocuparam também, né? Mas de fato é seguro. Então eu vi a proposta, carrego algumas práticas que eu tinha da época de coordenação pedagógica, que eu gosto de ver para onde as crianças vão. Então eu tive a oportunidade no ano passado de visitar o espaço para verificar também toda essa parte da Fundação CEL, que me interessava muito, porque o grupo de alunos do ensino médio já foram para lá para fazer observação, tem a parte também do lançamento de foguetes, que acontece na fazenda. Então, eu gosto muito de propostas que o espaço educa, o espaço comunica um processo educativo. Então, as crianças vão ter acesso a lugares que respira conhecimento, respira cultura. Tem uma parte lá onde eles têm um show que fala sobre as eras da Terra, que é muito interessante. Então, não é apenas um passeio. Então, eles vão ter, sim, momentos de lazer, eles vão poder curtir, mas principalmente eles vão poder se desenvolver e se divertir. Essa é a minha proposta. Eu espero sinceramente que eles se divirtam. E, de fato, esse é um ponto importante, com relação à ida e à volta. Se você pretende, mais na ida, enviar, aliás, precisa enviar um lanche reforçado, por favor, não enviem latinha de Coca-Cola, refrigerante, Cheetos, nada disso, gente. Isso não é para ser ingerido de forma alguma. Desculpa, mas aqui é uma questão que eu coloco. Não tem valor nutricional. Então a gente precisa também colaborar nesse sentido. E também a questão do celular, gente. Vocês viram, eles não vão ter tempo de ficar no telefone. Então é importante nesse processo agora que eles aproveitem a viagem, que eles se conectem. E é por isso que a gente conta com a colaboração de vocês. Lembrando que, com o processo da escola, vocês vão receber, via comunicado aplicativo, o resumo dessa reunião, com essas informações de pagamento, link, não precisam se preocupar. Tá? Isso tudo vai para vocês. Tá bom? E a gravação dessa reunião será disponibilizada também para as famílias poderem assistir quantas vezes precisarem. Além da equipe do Peraltas, que está à disposição, a equipe da escola também está aqui para atendê-los o que for necessário. A professora Júlia Montolini, que é orientadora do 6º e do 7º, Priscila Ramalé, coordenadora, e o professor Arno Dantens, que é o professor que está fazendo a gestão dos estudos do meio do 6º até o 9º ano. Tá bom, gente? Obrigado pela presença, fiquem com Deus e um bom dia de trabalho para vocês.